Então, galera, tava dando bronca com vocês, não tava agora mesmo? Foi aí que eu parei? Na bronca? Ah, tá. Isso. Acordaram? Acordaram pra... Foi eu que caí, não. Ó, tem mais... Aí, Lucas aí. Pô, Lucas, abre aí o vídeo aí, Lucas. Pelo amor de Deus. Porque esse povo não quer mais saber, cara, de participar da aula. Esse povo tá brincadeira, não. Esse cara quer passar no Enem achando que é mole. Vou falar nada, não. Deixa quieto. Cadê você, Lucas? Fala comigo. Comigo. Isso. Precisa gritar também, não, porque não sou surdo, não. Foi mal, Vamos lá, gente. Fala, meu filho. É o microfone do celular que é ruim, desculpa, foi normalzinho. Tá, então o que é estratificação? Me responde aí. Não seria algo parecido com as pirâmides sociais? Tipo, a classificação das pessoas? Isso. Quem tem dinheiro, quem não tem. É mais ou menos isso. Só que não existe só esse tipo de estratificação, não. Essa aí, Michel, se chama estratificação econômica. Tem outras duas que a gente vai trabalhar hoje. A política e também a profissional. São 3 tipos de estratificação que você observa em uma sociedade moderna. Primeira coisa que eu quero definir com vocês é o conceito. A expressão estratificação deriva de extrato, que quer dizer camada, entendeu? Por estratificação social, entendemos o quê? A distribuição dos indivíduos e grupos em camadas hierarquicamente superpostas dentro de uma sociedade. Então, estratificação, ela dá a ideia de que existem camadas e que essas camadas elas estão sobrepostas, né? Em termos de uma hierarquia. Se você for observar todos os países capitalistas do mundo, você vai observar, não só os países capitalistas, mas outros países também, você sempre observa que existem camadas sociais. As pessoas elas acabam ocupando uma determinada camada. E, na grande maioria das vezes, essa ocupação não é uma opção da pessoa, é uma situação em que ela se encontra. E justamente por ela se encontrar nessa situação, é que ela está em determinada camada. Tá? Essa distribuição se dá pela posição social dos indivíduos, das atividades que elas exercem e dos papéis que desempenham dentro do que a gente vai chamar de estrutura social. Tá? O sociólogo Karl Marx, ele falando sobre a infraestrutura, que seria essa parte da sociedade que faz as coisas acontecerem, que produz, que sai para trabalhar, que assina contrato, que tem um maquinário, que vem os insumos, que a gente trabalha. Essa parte da sociedade que é a infraestrutura, ela constitui, entendeu? O que a gente vai chamar de estrutura social que mantém funcionando o corpo da sociedade. É isso que eu quero que vocês entendam até aqui. Todo mundo já ouviu falar isso tudo que eu falei. Eu não falei nada de novo. Concordam? Aham. Quero voz, quero voz. Aham não é resposta. Fala assim, eu concordo, professor. Eu concordo, professor. Isso, eu quero uma narrativa. Eu quero que vocês coloquem para fora o que vocês pensam. Aham é resposta de bobo. E eu tenho certeza que nenhum de vocês é bobo. Duvido vocês botar na redação do Enem aham. Bota aham para vocês verem. Olha aí, ó, estratificação social. Estratos sociais mais elevados e estratos sociais mais baixos. O interessante é que a gente observa, principalmente nos países capitalistas, que o extrato social sempre forma uma pirâmide. E o que isso significa? Significa que as pessoas que estão na posição social mais elevada dentro da sociedade sempre é um menor número. E as pessoas que estão numa posição social menos privilegiada é o maior número. E aqui é que entra o detalhe que a gente precisa entender e discutir. Por quê? Por que as posições mais elevadas dentro da camada social sempre tem um pequeno grupo de pessoas? E por que as posições menos privilegiadas da camada social agrupam um maior número de pessoas? Vocês saberiam me explicar o porquê? Acredito eu que porque isso acontece porque para manter uma pessoa na camada maior, precisam de muitas pessoas na camada menor produzindo para que isso aconteça. Então você está querendo me dizer que alguém fica com o produto produzido por camadas mais baixas? É. Isso é justo? Não é, mas tem gente que acredita em meritocracia, então
Não, não. Isso é um mérito? É um mérito, Michel? Normalmente, quem está lá em cima são pessoas mais qualificadas do que as pessoas que estão aqui embaixo? Para mim, não. Não, eu estou falando em termos mesmo de produtividade, de competência, de intelectualidade. Não, só executa um trabalho diferente. Não necessariamente melhor. Isso é até um meio complicado, é porque eu também ouço às vezes as pessoas virarem para mim e falar assim: ah, mas existe a meritocracia. Eu falei, tudo bem, eu concordo com você, eu também acho que a meritocracia deve ser analisada. No entanto, será que aquelas pessoas que ocupam as camadas mais altas, realmente elas são melhores? E qual é o critério de melhor? Em que sentido elas são melhores? Ah, elas são melhores intelectualmente? Elas são melhores porque conseguem desempenhar um papel de trabalho maior? Ou simplesmente estão ali por outras razões? Né? Por exemplo, para mim, se fosse ter uma divisão das camadas, ela não precisaria ser uma pirâmide. Ela poderia ser como se fosse uma torre. O estranho é que é sempre uma pirâmide. E é isso que eu quero discutir com vocês hoje. Quero que vocês me ajudem a encontrar aqui a solução e a compreensão. Principais tipos de estratificação social. A econômica, definida pela posse de bens materiais, fazendo com que haja pessoas ricas, pobres e em situação intermediária, que é a famosa classe média. Isso vocês conhecem. A política, isso é muito interessante, estabelecido pela situação de mando na sociedade, entre grupos que têm poder e grupos que não têm. E aí a gente vai falar da classe política, a gente vai falar de donos de meio de comunicação, a gente vai falar de pessoas influentes dentro da sociedade, que conseguem, que a gente vai chamar de formadores de opinião. Então, dentro de uma sociedade, a gente tem diferenças entre estratificação política. Por exemplo, quando você fala alguma coisa, quantas pessoas você consegue influenciar? Michel. Meu pai, que acredita em mim. Ah, que bom, Michel, que você consegue influenciar seu pai. Tem gente que não influencia nem a si mesmo. Não consegue pensar com a própria cabeça. Meu pai acha que o que vem de mim é verdade porque eu estudo. E que bom, cara. Viu como é que o conhecimento ainda tem crédito no mundo de hoje? E olha que a gente está vivendo um mundo em que o conhecimento está no descrédito. Você acha que, por exemplo, você tem o mesmo poder de persuasão que tem a Rede Bandeirantes de televisão? Não. Nem perto, nem muito. Se você fosse dono do Twitter e pudesse colocar dados em evidência, por exemplo, você já viu que naquela lista lá eu não sei o nome que se dá quando tem aquela lista lá dos 10 mais do Twitter? Topics. Então, você já viu que vem notícias ali? Às vezes, sim. Eu vejo sempre. Sempre tem notícias no meio das 10. Sim. Às vezes são só palavras. Quem seleciona aquelas 10? Aquelas notícias? É o próprio Twitter. Opa! Então o Twitter tem poder de influenciar as pessoas a notícia que elas vão ver? Sim, claro. Eles que selecionam. Então, dentro de uma estratificação política, você acha que aquilo que o Twitter evidencia como importante tem um poder de influência muito maior do que aquilo que você evidencia como importante? Claro. Claro, e é isso que eu queria que você entendesse. A estratificação que a gente vive não é só econômica, ela também é política. A mesma coisa acontece com uma pessoa que é dono de uma escola, a pessoa que está numa posição de reitoria de uma universidade, porque ela pode definir, por exemplo, uma série de eventos que vão ocorrer dentro da universidade, privilegiando uma determinada visão política em detrimento de outra. Lembrem-se, isso eu quero deixar muito claro para vocês. Nenhum de nós não é político. A gente sempre é político quando defendemos aquilo que a gente valoriza. Entenderam? Gente, não há nada de errado nisso. Ser político, estar vivendo em sociedade, é uma coisa natural. Toda vez que você defende o seu ponto de vista, defende os seus valores, você está agindo politicamente. E é claro que se você estiver numa posição de destaque, os seus valores serão os valores que vão ser destacados. Entenderam? Isso tem nome, chama-se estratificação política. É um pouquinho
mais complexo de entender do que a estratificação econômica. Ainda que quem está na camada mais alta da economia também tem muita influência política. Já perceberam? Perceberam, senhores? Falem comigo. Aham. Verdade. Aham, não é resposta, Luiz. Sim, professor, concordamos. Isso, concordamos não. Você está falando pelos outros por quê? Que negócio é Porque o esse? Luiz concordou também. Ah, tá, desculpa. Concordamos. Estratificação profissional, baseada nos diferentes graus de importância atribuídos a cada profissional pela sociedade. É claro, é evidente, inclusive agora eu tenho que pegar uma frase do nosso ministro da Educação, que ele falou ontem, que ele foi lá numa manifestação de rua, e ele disse uma frase que muito me deixou entristecido, que ele falou que o Brasil não precisa de sociólogo nem de filósofo. Eu me senti quase que um nada. E dizem que a gente precisa de médico, de engenheiro, a gente precisa de pessoas que fazem o Brasil acontecer. Eu me senti um inútil, né? Para que sociologia? Para que filosofia? E ele defende, por exemplo, que esses cursos não sejam públicos. Que se alguém quiser fazer essas cadeiras, que faça nas universidades particulares. Porque não gastaria dinheiro público com isso. Vocês concordam com isso, senhores? Existe diferença entre as profissões mesmo? Umas são mais importantes do que as outras? Não concordo. Não gostei dessa publicação aí que ele falou, não. Falou em alto bom som, dizendo que não deveria ter universidade pública. Como se... as coisas acontecerem. A gente tem que entender também a sociologia. Sem a sociologia a gente vai ficar muito confuso. Pelo menos esse foi sempre o objetivo da sociologia. Tentar compreender a sociedade no seu dinamismo e nos seus mecanismos de funcionamento. Porque existem. Dentre eles, essa coisa que eu acho muito estranha de você valorizar determinadas profissões em outra. Eu vou dizer uma coisa para você. Medicina, que talvez seja a profissão mais valorizada que tem, é basicamente, cara, assim, para o ser humano comum, impossível de entrar. A palavra impossível é uma palavra muito forte, né? Mas assim, cara, eu não vejo solução. Não existe possibilidade de um cara querer fazer medicina e fazer. De quem quer fazer medicina e quem faz medicina, talvez tenha 1%. 99% não conseguem. Por quê? Primeiro, é dificílimo passar para a universidade pública e tem pouquíssimas vagas. Segundo, as particulares custam 8 mil. Como é que você vai pagar 8 mil por mês? Você tem 8 mil para pagar? Vocês têm 8 mil para pagar por mês aí, numa universidade? Pô, quem tem? A pergunta é essa. Aí entra a questão da estratificação econômica. Se a pessoa for rica, tem grana para pagar 8 conto para o filho fazer medicina. Entendeu? Numa universidade particular, se ele não passar numa pública. E passar numa pública é alguma coisa que 1% daqueles que tentam consegue passar. Deve ter alguma coisa aí errada que eu queria entender. E por que você tem tão pouca vaga? Será que é tão difícil assim essa ciência que somente as melhores das melhores pessoas conseguem passar? Conseguem fazê-la? É uma pergunta que eu quero deixar para vocês pensarem. Estratificação econômica. Vamos fazer uma análise. Senhores, esse dado aqui não é tão recente e eu posso dizer para vocês que, infelizmente, a situação está pior, tá? Mas mais ou menos em 2015, na época da crise econômica lá da presidenta Dilma, estava assim a situação brasileira. 46% da renda familiar, chegava a 1.356 por mês, ou seja, quase metade da população vivia com este valor, 1.356 reais por mês. Tá? E outros 20% vivia entre 1.356 e 2.034. Por incrível que pareça, acostumou-se dizer aqui no nosso país que esse 46% seria as pessoas pobres e de que esse 20% seria a classe média baixa. Tá? Pessoa que vive com menos de 2.000 é classe média? O que vocês acham, é? Esses valores seriam a renda líquida ou eles também envolvem os descontos e tal?
Bom, pelo que eu entendo, é a renda líquida, não a renda bruta. Depois de todos os descontos e tal, o que sobra para a pessoa? Isso. E a pessoa tem gastos fixos com transporte, comida, material de limpeza. Aí tem alguns tipos de gastos com sistema de saúde. Ah, professor, a pessoa usa o SUS, mas todo mundo acaba comprando remédio. Já observou como é que as drogarias ganham dinheiro igual a água? Abre uma atrás da outra. Por que as drogarias ganham tanto? Porque você tem uma parcela muito grande da população consumindo remédio. Vários tipos de remédio. Entendeu? Desde aqueles mais baratinhos até remédios caríssimos. Então você tem um gasto fixo das pessoas com essas coisas. Você vai pegar essas pessoas, por exemplo, que corresponde a 66% da população brasileira, das famílias que ganham até R$ 2.034, o maior gasto é com alimentação e transporte. Tá? Gastam muito com alimentação e transporte. E o que sobra vai aí numa variedade de coisas que varia desde um pouquinho de entretenimento, um pouquinho de vestuário, um pouquinho de... Mas essas pessoas, por exemplo, não consomem viagens, né? Essas pessoas não consomem produtos que são mais direcionados à classe média e à classe alta. Tá? Vamos lá. E aí você tem um grupo aqui em cima, que seria 16% que vive entre 2.034 e 3.390, que seria a classe média, né? 9% entre 3.390 e 6.780. Por incrível que pareça, quem ganha esse valor aqui é considerado classe média alta, tá? No nosso país, que corresponde a 9% da população. 4% da população ganha entre 6.780 e 13.560. E 1% da população ganha acima disso. Aí é que entra um detalhe que eu queria que vocês entendessem. 99% da população brasileira vive com menos do que R$ 13.560 por mês. Esse 1% que está lá em cima são pessoas que ganham muito dinheiro, cara. Muito dinheiro. Tá? Não é pouco, não. 1% dos mais ricos no Brasil ficam com mais de 35% da renda produzida no país. O Brasil é considerado um dos países mais desiguais do mundo. Pelo menos é o terceiro em 2010. Eu não sei se isso aumentou, porque piorou a nossa situação nos últimos anos, depois da crise de 2015, que a gente não se recuperou. Tá? A gente só vem caindo. E vai cair muito mais ainda. E aí que entra um detalhe muito interessante que eu quero que vocês entendam. A crise, ela nem sempre é ruim para quem é muito rico, tá? Pelo contrário, a crise é boa para quem é muito rico. Porque a pessoa, quando é muito rica, na crise econômica, ela passa a pagar baixo salário, ela tem maior massa de desempregados, ela pode, por exemplo, burlar o sistema de trabalho porque as pessoas aceitam a trabalhar sem carteira assinada. E todas o dólar aquelas... aumenta e ela recebe em dólar, também tem isso. Quem é rico ganha de tudo quanto é jeito. Quando a bolsa cai, quando a bolsa sobe, entendeu? Porque se o dólar não está dando, o cara investe em outra coisa. Se aquilo não está dando, o cara investe em outra coisa. E aí ele vai ganhando dinheiro sempre, sempre. Entendeu? E aí está o abismo que nós temos dentro da nossa sociedade. E eu acho engraçado que as pessoas não se dão conta do porquê que isso é assim. Como fazer para tentar mudar essa situação? Porque o que eu quero dizer para vocês é que nós não estamos num país pobre. O Brasil é pobre, mas o país é rico. Nós somos uma das 12 maiores economias do planeta. E aí é que entra, pô, se a gente produz um PIB tão grande, muito maior do que de outros países, por que a maior parte da renda não fica com a população? As desigualdades sociais, né? Vamos continuar. Aí nós temos aí a questão da extrema pobreza, né? E da riqueza.
que é uma parcela muito pequena da sociedade. É isso que provoca a estratificação econômica, né? Pessoas que vivem... E aí a gente tem, só para vocês entenderem, desses 46% aqui com renda de menos de 1.356, você tem os 20% mais pobres abaixo da linha da pobreza. São pessoas que vivem com menos de meio salário mínimo por mês. São pessoas que R$600 é um dinheiro que eles normalmente ganham por mês. Que essa ajuda que o governo está dando de R$600 é uma forma de o cara se manter. São pessoas que não pagam água, não pagam luz, basicamente vivem em zona de terreno que eles não compraram, zona de invasão, comunidades, fazem a própria casa com material comprado à prestação ou doação, usam um monte de objetos na construção da sua casa e também objetos na sua casa de uso pessoal, como roupas, móveis, de doação, que receberam de alguém, normalmente da classe média ou da classe alta. Entendeu? E aí eu posso perguntar a vocês, essas pessoas elas executam trabalho. Muitas delas, por exemplo, que aí é uma massa muito grande de pessoas, gente, nós estamos falando de 20% da população brasileira. Se nós temos 210 milhões de pessoas, a gente está falando de 42 milhões de pessoas. Que, por exemplo, muitas dessas pessoas não procuram mais emprego, não querem saber de carteira assinada, vivem de prestar pequenos serviços nas suas comunidades. É gente que carrega um móvel, é gente que vende uma fruta, é gente que vende uma coisinha, que fica ali próximo da própria comunidade, prestando pequenos serviços, ganhando aquele pouquinho daquelas pessoas que saem da comunidade para trabalhar fora. E quando voltam, consome. É o cara que tem uma vendinha, entendeu? Que o dinheiro que ele ganha mal dá para sustentar a vendinha ele mesmo e ter um dinheirinho. Né? Vamos lá? Outro tipo de estratificação é a estratificação política. A estratificação política, como eu falei com vocês, aqui eu tenho uma pessoa no poder. Normalmente, essa pessoa, ela se vale do sistema legal, e aí entra uma discussão muito grande. A lei no nosso país, ela promove a justiça social ou ela promove a injustiça social? Em outras palavras, a lei atende o rico ou ao pobre? Fala aí, Lois. Abre aí então para ouvir. Ao rico. A lei atende muito ao rico. Por exemplo, empresa tem advogado. Pessoas com dinheiro têm advogado. Entram em processo. Processam. Entendeu? Se sente lesado, ganha dinheiro. E as pessoas mais pobres? Elas entram na justiça para alguma coisa? Normalmente não. Tem gente tão pobre, que uma vez eu vi uma reportagem interessante que em algumas comunidades do Rio de Janeiro e de São Paulo também, as mulheres não colocam os pais das crianças na justiça para receber pensão. Primeiro porque tem medo. Né? Elas podem sofrer violência física, podem ser até mortas. Entendeu? Porque ninguém vai lá na comunidade protegê-las. Ah, mas é lei, mas aí o que faz? Aí o camarada vai lá, dá o que ele quiser, entendeu? Dá um dinheirinho. E como são pessoas muito humildes, até sem conhecimento algum, elas fazem o quê? Aceitam. Ah, eu criei 5 filhos, criar mais um naquela situação. Entendeu? E essas pessoas, de certa forma, são atendidas em grande número pelo sistema da escola. E aí você começa a entender que a escola ela não é simplesmente um centro de ensino. Ela é um centro de assistência social. Muitas crianças têm a sua principal refeição na escola. Tá? E eu não estou falando de escola de ensino médio, onde normalmente a pessoa... Gente, a pessoa que chega no ensino médio, normalmente ela já não é parte daqueles 42 milhões dos 20% mais pobres. Entendeu? Já está ali na classe média, ainda que você estude em escola pública.
Mas, eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitos dos nossos colegas, nossos alunos do Jacinto, tinham na comida do Jacinto a principal refeição. Em casa, lancha. Os pais trabalham, ele come na escola. Olha a economia que é de dinheiro, porque comia na escola. Chega em casa, come um pão, come um lanche, está resolvido. Aonde é que comia a principal refeição? Na escola. E aí os pais não precisam gastar tanto dinheiro em mercado. A escola fechada agora, tem um monte de gente padecendo porque estão gastando mais em mercado. Porque está gastando mais arroz, mais feijão, porque não tem a escola para dar comida. E olha aqui, ó, as pessoas ricas normalmente são protegidas pela lei, né, que tem um forte aparato, porque o Estado ele tem o uso da força legal. Ele pode impor, ele pode dizer ó, o que você vai cumprir e o que você não vai cumprir, sob pena de ser preso, se você não cumprir a lei. Fora isso, ainda tem a mídia, porque os pobres, eles não são... Tá vendo aqui essa camada da mídia? Os pobres não são normalmente produtores de conteúdo, são consumidores de conteúdo. E a mídia, muito fortemente, acaba se tornando outra zona de influência que afasta as pessoas do poder de decisão. Fora isso, a classe média que está influenciado pela mídia e sobre o poder legal que defende quem está no poder, você ainda tem a força que reprime toda e qualquer manifestação daqueles que são totalmente excluídos, que são os mais pobres. É claro que em países democráticos você não precisa do uso da força. A mídia acaba controlando não só a classe média, como a classe mais baixa. Entendeu? E por isso que eu falo que eu acho assim, muito engraçado quando eu vejo pessoas muito pobres defendendo, por exemplo, o interesse das pessoas milionárias. Bilionárias. Isso não cabe na minha cabeça. As pessoas que acham que a escola, eu costumo dizer, cara, por ser professor de sociologia, a única forma, a não ser que você seja muito talentoso e tenha aqueles expoentes de talento, jogador de futebol, cantor, artista, que é uma parcela muito pequenininha, tá? Você não consegue romper a barreira de você ter uma ascensão social. Não consegue. É muito raro. Quanto mais pobre... Aí você vai dizer assim para mim, professor, você está querendo dizer para mim que nenhum pobre conseguiu? Claro, a gente tem fenômenos. A gente tem gênios. O problema é que essas pessoas são uma em 30 milhões. É só você pegar todos os médicos formados no ano e ver quantos são da camada mais pobre da população. Você vai ver que, na melhor das hipóteses, o cara é da classe média baixa. Mas ele tinha casa, ele tinha pais instruídos, ele tinha acesso a material didático para estudar, ele tinha um conceito de organização. Aliás, essa ideia que a gente tem de família, com mãe, pai, que a gente conhece, entendeu? Ela é muito da classe média baixa para cima, tá? Porque aqueles 46% lá de baixo, o conceito de família é outro. Não é muito parecido com o que a gente pensa, não. Tá bom? E eu quero continuar nisso. Estratificação profissional. Teoricamente, algumas profissões estão mais acessíveis a um tipo de classe social. E é verdade. Você vê que profissões como engenharia, medicina, arquitetura... Me fala aí profissão de rico, gente. Economia, né? O cara vira economista. Administração de empresa. Fala, Lucas. Pô, eu já fico imaginando que ninguém mais estuda pra... Assim, eu sei que vai parecer bom, mas, por exemplo, astronauta. Nunca vi mais ninguém pensando nisso, cara, no ensino médio. O pessoal desiste disso. Design de interiores, a Luiz colocou. É verdade, Lucas. Assim, as pessoas não
a gente mudou muito nos últimos 20 anos e a juventude parou um pouco daquela ideia de fazer o que ama para fazer o que dá mesmo status e dinheiro. O que eu vejo hoje é a galera pensando nas profissões que pagam melhor. É raro você ver uma galera que diz assim, não, eu quero ser, por exemplo, filósofo. Que aí as pessoas vão perguntar assim, você vai viver de quê, velho? Vai viver como? Vai ganhar dinheiro como? Isso não tem status, isso não tem... Mas espera aí, isso ainda é uma elite. Por quê? Porque a galera da classe mais baixa não termina o ensino fundamental. Tá? É aí que eu quero chegar. E essas pessoas não vão ter profissões de nível superior. A grande maioria dos brasileiros não tem profissão de formação. Tem profissão que a gente chama de profissão leiga. O que é profissão leiga, professor? É aquela profissão que você aprende na prática. Vou dar um exemplo. O cara não faz curso nenhum e se torna vendedor de uma loja. O cara simplesmente estudou, foi à luta, o cara virou o quê? O cara virou repositor de mercado. Para ser caixa do mercado é um pouquinho mais difícil, que mexe com dinheiro e tal, então tem que ter ensino médio, que é o que eles exigem. Mas para ser um repositor, para trabalhar no estoque, você normalmente... o cara vira um açougueiro. Ele faz curso para ser açougueiro? Ou ele aprende ali na prática, vendo os outros e vai... O que vocês acham? Aprende na prática. Então, eu tenho parentes meus, né, que tiveram a mesma vida que eu, que viveram a vida toda e continuam vivendo, trabalhando em diversas coisas diferentes. Eu tenho um cunhado que ele já foi garçom, já foi porteiro. Hoje ele trabalha como repositor de um mercado. Nunca ficou desempregado. Mas assim, não tem profissão. A profissão que tem é uma profissão que aprende. E aí o pagamento ele é sempre mais baixo. Claro que existem profissões de nível técnico, mas essas também não são para a maioria. É mais ou menos como se fosse assim, as melhores profissões para a classe alta, para as pessoas daquela pirâmide lá em cima, profissão técnica para a classe média ali, aquela galerinha que vai ser técnico em enfermagem, que vai ser técnico de alguma coisa. Claro que tem alguns cursos técnicos que dão muito dinheiro, que é o caso, por exemplo, da área de petróleo e gás, entendeu? Que o cara ganha até melhor do que quem fez nível superior. E tem a maior parte da população que trabalha em profissão leiga. O cara é um vendedor. O cara é um vendedor ambulante, o cara abre um mercadinho, o cara abre uma birosca, o cara vai vender quentinha, o cara vai vender bolo, o cara vai se virar, velho. São coisas que o cara não tem uma profissão formal. Ele aprende ali fazendo, entende do negócio e aí eu pergunto para vocês, essa grande massa de pessoas que prestam serviço na nossa sociedade, na sua grande maioria, não tem formação. Eles simplesmente fizeram microcursinhos, aprenderam. O cara que é motorista de ônibus. Entendeu? E aí o cara aprendeu na prática. São chamadas profissões leigas. Para essas pessoas, que valor tem a educação? Ninguém me responde. Eles não ligam muito. Nenhum valor. Eles não precisaram da educação. Um pouquinho, né? Porque aprenderam a fazer conta, aprenderam a ler e escrever, aprenderam a respeitar, a ser, por exemplo, a esperar a sua vez, a sentar em fileira, a ter um certo nível de educação, entenderam? Que é uma das coisas importantes também da parte da nossa educação. No entanto, eles a educação em si, propriamente, não formou eles em termos de ganhar dinheiro, de ser um profissional que vai prestar um serviço de qualidade para a sociedade. Né? Muita gente vai para a construção civil, né? Existe curso de pedreiro, professor? Até existe, mas quem é que faz? Às vezes o cara faz lá o mestre de obra, a maioria dos caras aprende na prática, velho. Trabalha com alguém, aí tem a oportunidade de suspender uma parede, de embolsar outra, de fazer, vai aprendendo, daqui a pouco o cara faz uma casa sozinho. Vira pedreiro. É uma profissão leiga.
nunca vai ter a remuneração reconhecida e o salário sempre vai ser um salário baixo. Ah, professor, o pedreiro cobra caro, mas sabe aquela coisa, né, cara? O cara não tem carteira assinada, o cara não tem fundo de garantia, o cara não tem 13º, o camarada paga tudo do seu próprio bolso para se resolver. Não tem emprego sempre. Tem hora que fraqueja. Ele tem que ter dinheiro para guardar, por exemplo, para a época das vacas magras. Continuando. Em nossa sociedade, valorizamos muito mais as profissões de advogado do que a profissão de pedreiro. São importantes? São. No entanto, a gente tende a acreditar que o advogado é alguém melhor do que o pedreiro. E por quê? Tem um porquê? Deve ser por causa do terno, sei lá. O terno, Michel, você tem razão, faz parte do conjunto da ostentação. As classes sociais precisam se diferenciar. E uma dessas formas é ostentando bens. Uma roupa, um automóvel, uma casa, o bairro que eu moro. Percebeu como que a gente tem a ideologia da ostentação na cabeça? A gente gosta de se diferenciar. A gente tende a achar que tem bairros em Rio das Ostras melhores do que outros, não tem? Olha, eu tenho uma casa igualzinha para dar para vocês. Uma é no Âncora, a outra é na Costa Azul. Você quer aonde? Quero no Âncora. Parabéns, Michel. Sou diferente. Você é socialista. Além das sociedades estratificadas, como eu mostrei para vocês, existem no mundo também, que aí não passa diretamente relacionado à grana, mas tem a ver com a religiosidade e a cultura, sociedades de castas, tá? Dentre elas, a gente vai dar uma analisada aqui na Índia, né? Não sei se vocês sabem, mas a Índia possui 5 castas bem definidas. Brahmanes, os Kshatriyas, os Vaishyas, os Sudras e os Dalits, né? Vamos dar uma olhada aqui e ver como é que é essa sociedade estratificada a partir de castas sociais. A posição social é atribuída por ocasião de nascimento. Se você nasceu filho de um Dalit, você vai ser Dalit. De um Sudra, você vai ser Sudra. De um Vaishya, você vai ser Vaishya. De qualquer uma dessas castas, você vai pertencer, entendeu? Àquela determinada casta pelo nascimento. Tem uma relação muito interessante com a religiosidade desse povo. Não há possibilidade de mobilidade social, ou seja, o indivíduo carrega consigo pelo resto da vida a posição social herdada. Só para você ter uma ideia, gente, os Dalits lá na Índia, parece que algum tempo atrás foi a primeira vez que um Dalit foi eleito para um... Está mudando um pouco, tá? Uma parte da Índia está mudando, mas a grande maioria dos indianos não aceita essa mudança. Foi a primeira vez que um Dalit pertenceu ao parlamento, porque eles não podiam participar nem ser eleitos politicamente, mas assim, por pressões sociais e por esse processo de ocidentalização que os países orientais estão sofrendo, né? Aí você está tendo agora algumas pessoas saindo das suas castas e tendo uma certa posição de destaque. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que o Dalit, por exemplo, não pode ter casa. Se você é um Dalit na Índia, e é muita gente, você não pode ter casa, você não pode ter bens. E a única função que você trabalha é com coisas que são consideradas pelas outras classes imundas. Você trabalha com as limpezas das ruas, das fossas, você recolhe lá os detritos e você principalmente faz a cremação e o trabalho com os mortos. Entenderam? E você dorme na rua e vive na rua o tempo todo. Vocês sabiam que tem uma grande parcela da população indiana que não tem casa? Que vivem na rua? Que dormem embaixo das marquises e tal? Vocês não sabiam disso, né? Eles não podem ter pela sociedade deles. O casamento entre as castas... Oi? Não sabia, professor. Pô, cara, eu acho que a Índia tem quase que 350 milhões de pessoas que não têm nenhum tipo de moradia. E vivem basicamente de subempregos. É menos do que a linha da miséria. Moram na rua.
O casamento entre castas diferentes é proibido. Aí tá aí, ó, Brahmanes, Cháryas, Vaixyas, né, Sudras e os párias que estão lá embaixo, né? Quantas Sociedade de pessoas tem castas. na Índia, professor? Oi? Quantas pessoas tem na Índia? 1 bilhão. Mas a Índia não é muito pequena para isso? Não, a Índia é grande. Mas, É menor que o Brasil, mas a Índia é bem grande. mas não tá proporcional, né, o número de pessoas. Não, é um país, tem uma densidade demográfica, mas não é uma das maiores do mundo, não. Tem países pequenininhos que tem muito mais gente, como Bangladesh, por exemplo. A Índia tem 1 bilhão e a China tem 1 bilhão e era 1 bilhão e 300 milhões, né? A Índia é o segundo com maior população, sim, só perde para a China. Acho que é isso, é verdade, é isso mesmo, Bernardo. E tem uma população gigantesca. Entendeu? Mas ainda assim o território deles é bem grande, não é um paísinho pequeno, tá? Professor, Oi, pode falar. também tinha aquele negócio de que o pessoal das castas mais baixas não podiam tocar nas castas mais altas, senão eles iam ficar impuros e tinha todo um processo de purificação, essas coisas. Exatamente. É claro que essas coisas assim nas cidades mais ricas, né, Nova Delhi e outras cidades, isso vem caindo um pouco, como eu falei com vocês. A Índia está sofrendo um processo que a gente vai chamar de ocidentalização. Mas ainda existe no interior e nas cidades mais pobres um descrédito total. O pária, o Dalit, ele não pode tocar em ninguém que ele é considerado imundo, ele é considerado impuro. E a pessoa tem que aceitar aquela condição dele porque acredita que aquilo ali é o destino dele, é a casta. Né? Porque dentro da religião hindu, são 4 religiões na Índia, né? Jainismo, budismo, hinduísmo e confucionismo. Então, essas 4 religiões... o hinduísmo, que é a principal religião mais praticada, prega justamente que você reencarna e em cada momento que você reencarna, você está passando por uma punição, por uma purificação daquilo que você viveu nas vidas anteriores. Então, se você nasce numa situação, é porque você, em vidas anteriores, você não foi uma pessoa que evoluiu ou que se purificou, e você tem que pagar o preço de aceitar aquela vida. Para nós, que temos uma visão religiosa completamente diferente da Índia, parece que é uma condenação, né? Para nós. Para eles, não, eles aceitam. E aí é que entra aquele detalhe da questão da ideologia. A ideologia pode construir situações de uma sociedade onde a gente ache normal a desigualdade. Entenderam? Isso, por exemplo, fica mais fácil quando a gente observa esse cenário. A gente está falando de hoje, tá? A gente não está falando de anos atrás. Mas aí fica mais fácil a gente entender por que houve escravidão. Ideologia, senhores. Em algum momento da história, as pessoas acreditavam que aquele outro não era um ser humano. Era alguma coisa de menor valor dentro da sua contexto de humanidade. E é isso que, às vezes, a gente precisa, na sociologia, discutir. Por quê? Isso parece justo? Eu não quero influenciá-los, eu quero apenas colocar as provocativas na cabeça de vocês. A divisão por castas da Índia surgiu por motivos religiosos e também, de certa forma, econômicos. Claro que os proprietários dos meios de produção na China, na Índia, são aqueles das castas mais altas, né? Sociedade classificada por estamentos ou estados. Isso aconteceu na Idade Média, quando você tinha estamentos. Dependendo da função que a pessoa ocupava, ela tinha uma posição na sociedade, né? A sociedade estamental, a mobilidade social é difícil, mas não impossível. Mas era praticamente quase impossível, né? Existiu durante a Idade Média no feudalismo europeu. Você tinha a realeza, a nobreza média, os artesãos, comerciantes ricos e oficiais liberais, camponeses com terra, artesãos e comerciantes humildes, e na parte maior da população, servos, jornaleiros, aqueles que trabalhavam por jornada de trabalho, né? Trabalhadores assalariados de baixo ofício. A grande maioria servos, né, que trabalhavam no campo, camponeses sem terra, que trabalhavam por proteção
da nobreza média e da alta nobreza e o alto clero. E fora isso tinha um grupo pequeno, que era considerado marginais, aqueles que viviam à margem da sociedade, eles não estavam encaixados em nenhuma classe. Era o caso, por exemplo, dos vilões. Vilões era o nome que se dava a um grupo que vivia, por exemplo, nas florestas, foragido de qualquer tipo de sistema, e viviam de saques, de roubos, né? Era um grupo marginal, vivia à margem da sociedade. Entenda que a palavra marginal não significa necessariamente aquele que cometeu algum crime, tá? O marginal é aquele que está à margem da sociedade, consequentemente ele está à margem do sistema de saúde, ele está à margem da lei. Então, essas pessoas que estão numa situação em que eles não são atendidos por nada, eu vi até uma reportagem interessante, mas isso não é um grupo pequeno de pessoas, porque existe um grupo que calcula-se que chega a ser 20 milhões de pessoas, que nem documento direito tem e não tem nenhuma condição, por exemplo, para receber o auxílio do governo. O cara não tem CPF, não sabe como resolver esse problema, entendeu? Não tem as informações necessárias para resolver. Então, esse cara foi obrigado a não trabalhar. Vivia de quê? Vivia de vender coisa na rua, vivia de prestar pequenos serviços. E esse camarada foi obrigado a ficar dentro de casa, porque todo mundo está dentro de casa, o cara também não tem como trabalhar, entendeu? E, de repente, esse camarada estava sem documento para receber qualquer tipo de benefício do governo. Enquanto que a gente sabe que teve um monte de gente que não precisava e recebeu, né? A sociedade estamental era dividida entre clero, nobreza, camponeses e servos, né? Cada um tinha uma função, os que oram, os que guerreiam, os que trabalham. Existia uma pequena possibilidade de ascensão, né? Não raros casos em que a igreja recrutava seus membros entre os mais pobres. Quando os servos eram emancipados por seus senhores, eles podiam ter, por exemplo, terras, e aí eles não se tornavam nobres, mas eles se tornavam camponeses com terras. No caso de o rei conferir um título de nobreza a um homem do povo. Raríssimo, mas acontecia alguém receber um título de sir, que era um título mais baixo da nobreza, mas aí o cara tinha uma ascensão social, entendeu? Então, volta e meia, alguém conseguia. E aí é aquele velho problema, né? Cria-se a esperança. Você tem um monte de gente com aquela esperança. Não, mas eu vou ser rico. Aí a pessoa passa a vida toda achando que vai ser rico. Se a filha de um comerciante casasse com um nobre, tornando-se assim membro da aristocracia. Era também a nobreza de toga, né? Quando você ascendia socialmente por casamento. A gente sabe que a igreja recrutava os mais pobres. Que horas tem? Deixa eu ver aqui. 55. Tem aula depois de mim, gente? Rei considerando o título de nobreza um servo. Casamento também era uma forma de ascensão social. Tipo de sociedade estratificada. Por classes sociais, né? São camadas sociais cuja forma de estratificação permite o indivíduo ascender ou mudar de status social, posição social dele. Se vocês tiverem uma boa profissão e ganharem um bom dinheiro, automaticamente vocês vão ascender de classe social. Isso não vem estampado no teu rosto, nem um crachá que você passa a usar dizendo assim, sou classe média, não é isso. Isso vem através de quê? Do carro que você compra, do bairro que você mora, da casa que você vai passar a ter, entendeu? De como você vai... Então, você observa que à medida que as pessoas ganham mais e têm maior rendimento, elas também consomem coisas que são mais caras. Eu não costumava viajar, passa a viajar. Eu não costumava fazer isso, passa a fazer aquilo. E assim sucessivamente. Constitui uma forma de estratificação onde a diferenciação dos indivíduos é feita de acordo com o poder aquisitivo, né? É a classe social. Não são rígidas, por isso dizemos que não são hereditárias, nem impermeáveis. Você tem mais dificuldade quando você é filho de pais muito humildes. Mas isso não quer dizer que você não possa romper com isso. Mas é difícil. Tá? A maioria não consegue. É marcada por contradições e desigualdade. No entanto, a pessoa, por exemplo, que tem melhores condições, às vezes o cara nem se esforça muito e consegue porque tem os contatos certos. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente fala tanto de meritocracia, meritocracia, meritocracia. Você vai nas empresas aí, os cargos mais altos estão dados para pessoas que nem têm tanta qualidade assim, mas são, por exemplo, pessoas que têm uma relação com as pessoas da família do dono da empresa. Entendeu? São pessoas que têm um amigo, têm um sobrinho, têm um filho. Tem um filho que estudou, que fez lá engenharia, contrata o cara é bacana e tal.
Aí você tem lá um grupo lá dentro da empresa, e a gente gosta muito de falar de meritocracia, mas a gente sabe que aqui no nosso país não é muito assim que funciona. É sempre o quem indica, entendeu? Que funciona. Quem é melhor relacionado tem as melhores vagas, sempre. Foi Karl Marx que estudou isso, né? Eu já falei isso para vocês, que na sociedade capitalista, os donos do meio de produção, a burguesia, né? Ela acaba subjugando o trabalhador, o proletariado. Não é subjugando no sentido de fazer maldade, porque quer não. É porque os interesses são diferentes. O interesse da burguesia é o lucro e a produtividade, o interesse do proletariado é ganhar um salário maior. E acaba que um enxerga que você está trabalhando pouco, o outro enxerga que está trabalhando muito e fica uma luta. Quando a sociedade está numa crise, melhor para o burguês. Né? Quando tem um crescimento econômico, melhor para o proletariado. Mas como o capitalismo é cíclico, a gente tem sempre um prejuízo para o trabalhador. Tá? A classe capitalista, a burguesia, precisa da classe operária para produzir, criar riqueza e fazê-las circular. Né? Aqui está um protesto, eu quero pular isso aqui. Sociedade humana no Brasil, primeira década do século XXI. A gente tinha mais ou menos essa divisão aqui, como eu falei com vocês. Pobre, um grande número abaixo da linha da pobreza, que são aquelas pessoas que vivem com menos de $100 por mês. O dólar está 5,20, né? Então seria R$ 520. A gente tem uma grande parcela da população que vive com menos de $100. Só para você ter uma ideia, gente, na década de 90, o salário mínimo não era $100. Na primeira década do século XXI, o salário mínimo chegou a mais de $200. Ainda é mais de $200. Chegou a quase $300. Que foi um ganho real para o trabalhador. Tá? E agora estão recuando de novo. Acredita-se que no futuro próximo vai haver, por conta da crise econômica, um recuo muito grande do poder aquisitivo por causa da redução salarial. Média baixa, média rica, rica e bilionária. Aquelas pessoas que têm mais de $1 bilhão na conta. Né? No Brasil, embora haja tantas barreiras para quem possui menos, há a possibilidade de mobilidade social. Como eu falei com vocês, a gente pode crescer. Uma delas é a educação, sem dúvida nenhuma. Deixa eu botar uma questão aqui para vocês, que eu quero ver se vocês acertam. Vamos lá.Essazinha aí. Como responder? Quando vocês responderem aí no caderno de vocês, não dá resposta não, hein? Bota assim um ok assim para eu passar para a próxima.
São só 3 questões, tá, pessoal? Todo mundo já respondeu? Giovana respondeu. Michel. Ângel. Júlia. Vou fazer a pergunta aqui. Então, pessoal, qual que é a incorreta? Qual é a letra? Letra E. Por que você acha que é a letra E, Michel? Porque citou comodismo. Não, na verdade é na parte que fala que não possui nenhuma relação com as configurações adquiridas pelo mercado no seu processo de expansão. É verdade. Essa é a errada, né? Excesso de comodismo, como se fosse, por exemplo... inclusive, essa é a justificativa de parte da ideologia burguesa que diz que as pessoas são muito pobres porque são encostadas, porque são vagabundas, porque não gostam de trabalhar ou porque não têm ambição, né? Não possuindo relação com as configurações adquiridas. Na verdade, essas pessoas elas não têm nem o salário mínimo, elas não têm um sistema de proteção, elas vivem fora disso, né? E por isso que, para essas pessoas, que não é pouca gente, pessoal, é que serve os programas como o Bolsa Família, que para a grande maioria não, para quem tem emprego formal, parece que é muito pouquinho, né, os 60, 70, 80 reais por filho, que na verdade constitui uma forma de distribuição de renda e de garantia de pelo menos sobrevivência dessas pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza, tá? De países não desenvolvidos. No Brasil, o número de pessoas que vivem nessa situação é muito grande, né? Como, por exemplo, essas pessoas são carentes de tudo, não são carentes só de dinheiro, não, elas são carentes de conhecimento. Por exemplo, existiam muitas casas em algumas comunidades, nas grandes cidades, tá? Que não tem sabonete, que as pessoas não usam nenhum tipo de sabão, sabonete. Aí você pergunta assim, como é que as pessoas tomam banho como? Só com água. As pessoas lavam a roupa como? Com água. Só quando tem água. Vocês entendem isso? E a gente não está falando de meia dúzia de pessoas que têm algum tipo de problema. Não. São um grande número de pessoas. É um Brasil que muita gente não enxerga. Que nem acredita que existe. Questão 2, vamos lá. Loise respondeu, Michel respondeu.
Bom, vou perguntar agora, eu gostaria que fosse outra pessoa que respondesse. Então, pessoal, sabendo disso, ao falarmos em mobilidade social, estamos nos referindo... Qual é a resposta correta? Eu coloquei a letra C. Perfeito, Giovana. É claro que é o índice de pessoas que conseguem ascender ou que caem na escala socioeconômica. Mobilidade social não tem nada a ver com o número de carros que circulam, né? Quanto maior o número de carros, mais mobilidade, não é isso que a gente está falando. Não tem a ver com os meios de transporte público, não tem a ver com os números de migrantes ou imigrantes, pessoas que chegam ou que saem de um país, e também não tem a ver com a família de uma sociedade que desloca-se ou muda suas residências. Não é o fato das pessoas mudarem de casa que tem mobilidade social. Mobilidade social tem a ver com ascender ou cair na escala socioeconômica. Tá? Essa questão é bem fácil, né? Mas ela já caiu, por exemplo, em um vestibular de uma faculdade, de uma universidade. Terceira e última. Valeu, Lois. Luiz. Vamos lá? Não pode ser Giovana, não pode ser Michel. Quem vai responder para mim aí? Entre os fatores que influenciam a mobilidade social estão... Qual é a resposta correta? Alguém escreveu. Alguém escreveu. Foi quem? Pô, Lois, botou C ou B? Qual que você... Agora você me confundiu. É a C ou é a B? A C foi da questão anterior. A B foi para essa. B, ela botou aqui. Ah, tá certo. Desculpa, Lois. B. Exatamente, gente. Aqui entra um detalhe que eu quero deixar claro para vocês. Por incrível que pareça, se deixar as pessoas pela própria conta delas, a mobilidade social não acontece. Todas as vezes que você tem sucessivos governos que não têm nenhuma ação para promover a mobilidade social, ela não ocorre. As pessoas pobres ficam mais pobres, as pessoas ricas mais ricas. Aí, quando você tem ações, isso você vê ao longo de toda a história, por exemplo, do nosso país. Desde o Império, tá? Todas as repúblicas, quando você tem uma ação efetiva de melhoria do nível econômico do trabalhador, melhoria da qualidade da educação que atende as famílias, uma educação de qualidade, gratuita, próxima, entendeu? E as políticas que asseguram igual acesso aos meios de formação educacional, ou seja, não é só eu ter escolas, eu tenho que ter escolas para todos, escolas de qualidade e escola próxima das pessoas. Não adianta eu fazer uma grande escola boa no centro da cidade, onde as pessoas da periferia não vão conseguir chegar. Eu costumo falar para os meus alunos que, por exemplo, eu estudei no Liceu Nilo Peçanha, lá em Niterói, no centro de Niterói. Cara, eu morava a 1h10 do centro de Niterói. Eu morava lá nos confins de São Gonçalo. Então, todo dia eu pegava ônibus lotado para ir, ônibus lotado para voltar. Aquilo foi um desgaste que muitos dos meus colegas desistiram. Preferiram ir trabalhar, cara. Para que pagar o preço de estudar? Hoje, graças a Deus, né, desde a redemocratização, desde 1990, 89 para cá, é que você teve um aumento na oferta de escolas. Ó, na minha época de ensino médio, por exemplo, não havia doação de livros, não havia no ensino médio da comida. Eu passava fome, literalmente, falando sério. Dividi muito comida de bandejão com mais 2, a gente ia para a UF para comer um bandejão e era 3 cabritos comendo um pouquinho cada um, para não morrer de fome, velho.
Porque eu chegava às 6h30 da manhã na escola e ia embora às 5 da tarde, que eu ficava na biblioteca estudando. Senão, não tinha passado no vestibular, entendeu? Era muito mais difícil, muito mais difícil. Então, você teve uma mobilidade social maior porque você teve uma melhoria na oferta educacional, né? E um acesso maior a esse pessoal à formação educacional. Mais cursos, entendeu? Mais preparação. E o nível das famílias, de certa forma, foi melhorando. Por isso que, como eu falei com vocês, na década de 90, o salário mínimo era muito menos de 100 dólares. Hoje está na casa de 200 dólares. Já chegou, por exemplo, lá em 2011, 2012, quando a gente estava no auge do crescimento econômico, chegou a quase 300 dólares o salário mínimo. Era um rendimento real. O poder de compra do brasileiro era muito maior naquela época do que está. E a gente está numa crise, né, econômica, já vai para 5 anos, e é provável que dure até, pelo menos os especialistas estão falando, pelo menos até 2033, por causa da pandemia. São mais 13 anos que vocês vão encarar pela frente aí de crise econômica grave. Então, deixando claro para vocês que não é a vontade das pessoas. Infelizmente, se você não tem política pública, você não tem mobilidade social. Quando você implementa uma política pública, você consegue uma mobilidade social. Isso me faz crer que não é a vontade das pessoas que fazem as coisas acontecer. São políticas públicas. Se o governo não fizer nada, a situação sempre se agrava. Que fique gravado isso. Não é invenção minha. São dados. Se você quiser, você pode pegar os dados do IBGE e conferir por si mesmo, que vocês vão observar que há uma necessidade de que o governo haja para que você tenha uma diminuição nesse abismo que é o que as pessoas mais prósperas e ricas têm e as pessoas mais pobres não têm. Entenderam, senhores? Ficou claro para vocês? Parece até uma aula de esquerdista, socialista, né? Mas não é, porque esquerda e direita não existem. São invenções para tentar mascarar a complexidade da sociedade. Isso vocês já entenderam, que eu já dei uma aula sobre isso. O que existe é uma sociedade, o que existe é produção de riqueza, e essa produção de riqueza não é igual, é desigual. E isso é um problema que todos carregam, tá? Inclusive quem está lá em cima no topo da pirâmide, porque colhe frutos dessa falta de formação, preparação e renda dessa camada mais pobre. Esse é um problema para todos. É um problema para todos. É isso que eu quero que vocês pensem. A gente tem que pensar em soluções. A gente pode matar todos os pobres, mas aí a gente fica sem mão de obra. E aí, faz o quê? Alguém tem alguma solução? Não me responda agora. Se candidate à presidência, entendeu? Em 2026, vença e resolva o problema para mim e para você. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Quem gostou da aula, bate mais palminha aí. Por favor, bota as palminhas aí para mim, por favor, que eu quero ver. Pô, ninguém gostou da aula. Só a Júlia, Ângela, Giovana. Valeu, obrigado. Valeu. Fui!